Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom momento para os nossos ouvintes aqui do Comboio Suburbano. Estamos aqui então para mais um episódio. Sou o Lucas Faria, dessa vez estou apresentando o episódio. Estamos aqui com o João Vilela, estamos com o Igor Marques e com o Saul Pereira, desculpe, já começamos. Para então mais um episódio. Bom, antes de começarmos, lembrarmos então, para acompanhar nosso trabalho, podemos dialogar. Temos a nossa página no Facebook, Comboio Suburbano, ou tracinho podcast. Temos nossa página no Twitter, @comboiosuburba1, o número 1. Estamos também no YouTube, nosso canal Comboio Suburbano, onde podem ver nossos episódios. Também temos um e-mail, caso pretendam conversar ou fazer perguntas ou dar sugestões. Também temos um e-mail que é o comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Tanto sigam nossas redes sociais, também curtam nossas publicações, compartilhem, também para nos ajudar a divulgar nosso trabalho, para que nossas opiniões, a palavra da verdade, chegue para mais pessoas. Esse mesmo episódio, onde nós vamos tratar de ideologia, da propaganda, da ordem capitalista, foi uma contribuição, uma sugestão do nosso amigo Fernando Budião, lá do Brasil, da cidade de Praia Grande, que é professor na rede municipal de Cubatão, que está ali na Grande Santos, que é a melhor cidade do Brasil. Mas sim, nos deem sugestões, vamos conversar, queremos saber a opiniões de vocês a esse respeito. Também, antes de começar, o último recado, mandar um abraço para o pessoal, os camaradas, nossos amigos do MartelaCast, o Gabriel Carvalho, o Levi e a Suede, e mandando esse abraço também, já dizendo para aguardarem novidades, surpresas nos próximos dias. Bom, então, conforme havia dito, nosso tema hoje é a ideologia, a construção da ideologia burguesa na consciência da classe trabalhadora. Retomando aqui a primeira pergunta que foi feita do Vilela a mim no primeiro episódio do podcast, já retomando um pouco o episódio do Heróis do Mar, né? Fazendo aqui, dando troco, fazendo a minha vingança da crueldade que o Vilela, enquanto português, fez a mim brasileiro, de me colocar naquela situação a qual não havia preparo algum e foi uma grande vergonha, já que a gente estava ainda estruturando o podcast, ainda não sabia muito bem o que estava fazendo, estava ali fui pego de surpresa e o Vilela me fez aquela maldade de fazer a pergunta que eu comecei a formular, mas enfim, estava fazendo besteira, estava fazendo parvoíce e a coisa não desenvolveu. Dessa vez, esse episódio, nós vamos tentar então desenvolver essa questão da construção da consciência, da defesa da ordem na cabeça de cada um de nós. Portanto, já adiantando então, já me vingando aqui do Vilela enquanto brasileiro no movimento anticolonial, vou perguntar então para o Vilela. Dentro do nosso sistema capitalista, a burguesia conta com ferramentas, conta com aparato para nos normalizar esse sistema, esse estado de coisas. Vilela, para começar, descreva para a gente ou coloque as suas opiniões sobre como que se estrutura, do que consiste ali basicamente esse sistema de ideologização das nossas consciências. Bom, saudações a todos. Isto é um belíssimo começo, pá. Eu gosto das coisas assim. Portanto, eu leito um murro e agora levo 10. que é para perceber como é que as coisas... Lá está, é a população brasileira versus a população portuguesa. Isto tem todo o sentido. Relativamente à pergunta, e mais a sério, eu acho muita graça. Eu gosto muito de acompanhar a realidade brasileira. E acompanhando a realidade brasileira, há uma figura que é muito utilizada pela direita brasileira para atacar a esquerda, que é a figura do marxismo cultural.
como a esquerda conseguiu infiltrar-se nas universidades, conseguiu infiltrar-se nos meios de comunicação, conseguiu infiltrar-se em todo lado para espalhar a sua ideologia de uma forma insidiosa, de uma forma velada, assim, de uma forma meio escondida, para que toda a gente, no fundo, um dia acabe a ser comunista. E o Brasil, dizem muitos desses propagandistas de direita neste momento, é uma sociedade já completamente tomada pelo comunismo, e tu podes confirmar que, de facto, o que é que há de mais comunista que o Brasil ao dia de hoje. E isto tem piada, porque eles vão buscar uma citação inventada do Lenin, em que o Lenin diz que quando a esquerda disser que nós é que fazemos isso, eles no fundo estão a fazer aquilo que o Lenin manda, que é acusa os outros de fazer aquilo que tu próprio fazes. Ora, eu permito-me então pegar nesse Lenin falso e dizer que aquilo que eles estão a fazer é sim de fazer com os outros aquilo que eles próprios fazem. Porque vamos para a realidade portuguesa. Nós temos, começando pelos meios de comunicação social, sistematicamente, diariamente, uma quantidade imensa de Camilos Lourenços, de Zé Gomes Ferreiras, etc., a explicar-nos, a comentar a realidade política sob um viés absolutamente neoliberal, borderline fascista, não é? Temos depois uma série de jornalistas que nos apresentam como se fosse notícia, coisas que não são notícia em lado nenhum do mundo. Quer dizer que nós temos de cortar salários de funcionários públicos porque senão não há dinheiro para pagar juros de dívida, por exemplo. Isto não é uma notícia. Isto é um posicionamento político concreto a favor de quem vive de juros de dívida contra quem vive de salários. E isto é uma coisa sistemática. Portanto, de facto, é a direita que está a fazer, e é a burguesia que tem na direita o seu instrumento, um trabalho, do ponto desde logo mediático, de normalizar diariamente, de pôr comentadores, de formular notícias de uma forma que nos leva a achar que o mundo só pode ser um mundo capitalista, e o mundo só pode ser um mundo onde as medidas neoliberais que estão neste momento a ser aplicadas existam. Não há possibilidade de haver uma coisa diferente disso. E isso começa bem antes, quer dizer, eu também, para não me alongar muito, há uma coisa que eu sempre achei muita graça na forma como o surgimento do capitalismo é apresentado na escola. Primeiro, ele não é apresentado como um surgimento do capitalismo. Ele é apresentado como um surgimento da nossa sociedade, que é boa. A nossa sociedade é boa. E depois, quando a nossa civilização é boa e superior, bela e moral. Portanto, nós começamos a ver, por exemplo, eu lembro perfeitamente de quando dava isto na escola. Todos os governantes, os reis, etc., que tinham uma propensão mais para criar políticas pró-burguesas, eram apresentados como bons reis. Os que eram da reação aristocrática passada eram os maus reis. O Marquês de Pombal é o melhor governante que a gente teve até hoje. Porquê? Porque é o primeiro governante visivelmente pró-burguês que nós temos. Nós tivemos, bem antes disso, na crise de 1883-85, a primeira vez que a burguesia participa na política portuguesa é com o apoio ao Dom João I, e o Dom João I é apresentado como um excelente rei que nos livrou das garras dos castelhanos, um rei absolutamente ilegal, um rei bastardo, um rei que nunca poderia ter sido rei, mas está legitimado pela história, porque, como quem conta a história retrospectivamente são burgueses, esses burgueses contam essa história dizendo-nos que esse rei que apoiava a sua causa era bom, porque os apoiava a eles. E, portanto, o capitalismo aparece no nosso sistema educativo como uma espécie de culminar da longa marcha para o sucesso. As coisas eram más, havia reis reacionários, havia padres reacionários, e depois iam aparecendo umas figuras importantes que faziam avançar a história na direção do capitalismo, e o capitalismo é, no fundo, o culminar do que há de bom na humanidade. E, bom, depois poderia falar de uma outra coisa, que é como isto também serve, mas isto é um passo seguinte, como isto também serve depois para que uma parte da esquerda que no fundo é liberal, embora não goste de ouvir que é liberal, depois fica muito presa, com muitas dificuldades em se defender quando tem de se posicionar contra, sei lá, como é que a esquerda lida com o facto de os republicanos serem simultaneamente pessoas que defendiam a separação da Igreja do Estado, o divórcio civil e a repressão dos sindicalistas. A esquerda não tem a mínima ideia como é que lida com isto, porque isto são coisas mutuamente excludentes. Mas os republicanos não são reacionários, mas eles são contra os sindicatos, mas eles são contra os padres. Então não há a solução, que seria o marxismo, para se perceber como é que eu me posiciono em relação a isto. Eu tento posicionar numa perspectiva de liberalismo de esquerda, e essa perspectiva é impossível. Ela não me dá solução para o problema político que se me coloca. Portanto, para resumir o que eu estava a dizer, nós temos, de facto, um aparelho escolar que nos faz ver o capitalismo como uma coisa normal,
como o culminar do progresso social, como o ponto de chegada de uma humanidade que construiu coisas boas, e a melhor coisa que construiu foi o capitalismo. E depois temos, esta é a estrutura, mas depois temos a conjuntura, temos diariamente os comentadores televisivos e as notícias a reforçar esta ideia e a desmerecer as ideias contrárias. Obrigado, Vilela. Só em cima disso que tu falou, tem uma coisa, só um detalhe que eu queria acrescentar. Olha como é a questão da narrativa entre, né, a metrópole e a colônia, né? Tu falou do Marquês de Pombal no Brasil, que eu lembro de ter visto na escola, que é colocado como período dele no poder, como período do despotismo. Ah, pois. Quer dizer, aqui ele foi um iluminado, lá ele foi um déspota. São diferenças. O déspota iluminado. Mas é um déspota iluminado. Esclarecido. Déspota esclarecido, Despotismo esclarecido. exatamente. Sim. Sabia o que estava a fazer. Saul, uma questão aqui, deixa eu. Eu gosto de assistir. Eu tenho um chamado de guilt pleasure, né? Um prazer culpado. Eu gosto de assistir aquele programa Shark Tank. Aquele programa onde. Eu vejo do Brasil, dos Estados Unidos para ver a diferença, porque os do Brasil eles vivem literalmente com o telemóvel na mão, fazendo conta se aquele produto é viável ou não. Eles recomendam que o pequeno burguês brasileiro vá produzir na China. Eles gostam de investir em produtos, em vendas, né, que não envolvam produção de mercadorias, que se envolvam especulação, juros, esse tipo de coisa. Já os americanos, eles dão dinheiro mesmo e não estão nem aí. É bom ver um pouco ali indireto o comportamento da burguesia, né? Eu acho curioso, me entretém. Mas de qualquer forma, programas como esse, eu já vejo que muitos programas incentivando o empreendedorismo, muita gente pregando empreendedorismo nas escolas, ensinar as crianças a lidar com dinheiro, a serem patrões, ao mesmo tempo que, como a gente falou no tópico anterior, esse combate ao marxismo nas escolas e essa coisa toda que as escolas são de esquerda e principalmente no Brasil. Como que você vê essa situação? O que você acha dessas narrativas que procuram incentivar que as crianças, ao se tornarem empreendedores, defendam uma ideologia assassina, que é o capitalismo, nós sabemos muito bem disso, mas também condena que seria um marxismo, enfim, essa disputa narrativa. Qual que é a tua visão? O que você acha disso? Essa disputa narrativa torna óbvia o recuo que a esquerda está levada no mundo académico, e depois vem-nos dizer que a esquerda domina o mundo académico quando até as universidades de ciências sociais têm conferências de empreendedorismo. Supostamente, a área em que a esquerda domina, em que se produz o marxismo cultural, porque é nas faculdades de sociologia que supostamente se produz o marxismo cultural, é extremamente recente verem-se aparecer em Portugal essas conferências de empreendedorismo, em que é principalmente apontado o empreendedorismo como algo que nem sequer é ideológico, como algo que é simplesmente natural que assim seja. Vocês têm que portanto, fazer-se à luta, criar os vossos próprios negócios, isto dito por professores e burocratas da academia que fizeram toda a sua vida a receber salários estáveis do aparelho de Estado. Portanto, temos o aparelho de Estado simplesmente subverter completamente a narrativa daquilo que ele próprio criou, mas tudo bem, eu tenho o reitor de uma universidade a dizer que é muito importante o empreendedorismo, um reitor que provavelmente nunca criou uma empresa, nunca criou um negócio, mas tudo bem. O empreendedorismo é bom, mas vai lá tudo. Exatamente. Portanto, a mensagem que nos chega quando estamos nos bancos da faculdade principalmente é exatamente essa, o empreendedorismo é bom, mas vão vocês à frente, que nós já estamos aqui bem estabelecidos. E essa mensagem, portanto, é colocada como natural e colocada principalmente como panaceia, como a cura para todos os males económicos que possam existir, exatamente para criar em toda a população um sentimento de culpa em relação à sua situação económica, que é
eu estaria melhor se me esforçasse um pouco mais, ou se não tivesse que aceitar, ou se não fosse uma pessoa medíocre que tem que viver de um salário. Porque eu poderia ser o meu próprio patrão. Mas quando vamos fazer as contas e perceber, mesmo as sociedades mais liberais, em que o empreendedorismo é já completamente então naturalizado, quais são as percentagens reais de pessoas a viver do próprio negócio? Se chegarem acima de 10%, estarei a perder uma aposta. Se chegarem acima dos 10%. E vamos fazer as continhas, vamos ver esses 10%, quantos é que estão, na verdade, em esquemas multinível e a dizer que são empreendedores. Logo aí. E, portanto, e quantos é que já herdaram o negócio também? Sim. E se dizem também empreendedores. Quando se apresenta soluções, e voltamos então à questão ideológica, que é ideológico apresentar soluções individuais para questões coletivas. Mesmo sem pormos em causa o modo de produção, uma economia capitalista, se está em contração, não é o esforço heroico de uma pessoa que vai fazer com que a contração acabe. Se existem 15% de desempregados por questões estruturais e, mais uma vez, contração da economia, não é porque alguém vai à luta com um bocadinho mais força, ou esse se calhar agarra, mas se todos forem à luta com mais força, o número de empregos que existe nessa economia continua a ser o mesmo. O número de lugares nos quais fazer empreendimento continua a ser o mesmo para recursos finitos. Portanto, não é assim, isso não vai transformar a economia. Isso é um exemplo. Há um exemplo em Portugal que é completamente ilustrativo e com esse exemplo termino e passo a palavra, que é os mirtilos. Há uma história fantástica sobre os mirtilos em Portugal, em que desde a questão da crise de 2013, durante uns anos em que se faz o elogio simultâneo de duas coisas, que é o regresso ao campo e o empreendedorismo, há um conjunto de pessoas que assume essa questão e vai para uma zona do país em que os mirtilos eram um grande negócio, porque se consegue vender, é um produto que se consegue vender bastante caro, e havia bastante dinheiro envolvido nisso, e depois ficam todos muito surpreendidos quando de repente o preço dos mirtilos no supermercado passa para metade do preço e já não há lucro para fazer com eles. De repente, aumentar a produção diminuiu a margem de lucro e as pessoas não percebem porquê. Até parece que é assim que o capitalismo funciona. Mas ficaram todos, afinal, fomos aqui empreender, mas há limites físicos para aquilo que o empreendedorismo consegue resolver. Bom, com essa intervenção do Saul, chegamos à conclusão que se eu sou entregador do Uber Eats, eu trabalho 12 horas por dia, se eu passar a trabalhar 14, eu não vou suceder, eu não vou virar o novo Silvio Santos. Portanto, passando a palavra agora para o Igor, né? Nós já então colocamos que a burguesia ela tem alguns instrumentos ideológicos, né? Instrumentos para incutir seus ideais no consciente, na consciência, enfim, para a classe trabalhadora, para impor a sua ideologia. É comum, Igor, que o campo da esquerda, nesse debate ideológico, atualmente esteja se debruçando a manter um objetivo de uma escola que forma cidadãos conscientes, que é necessário garantir que uma liberdade de cátedra dentro das universidades, que temos que combater isso. Levando em conta, por exemplo, que o Marx, num texto que ele escreveu ontem, que chama Crítica ao Programa de Gotha, limita a questão da utilização das escolas públicas como um instrumento de formação da classe trabalhadora numa perspectiva revolucionária. Levando em conta outra coisa que o senhor Lenin escreveu anteontem sobre o que é o Estado, que não chegou ainda, escreveu anteontem que a nossa esquerda ainda não teve tempo. Está em russo. Está em russo, tem que traduzir para o português para o pessoal entender. Do que ele falou, do que é o Estado, do papel do Estado dentro da nossa sociedade. Quando o nosso campo luta tanto por manter os espaços públicos
como uma frente, as políticas públicas também, como uma frente, uma ferramenta de luta. Igor, você concorda que então, tendo em vista essa invasão do privado, que o público dentro dessa lógica, ainda dentro dessa sociedade, é o caminho para a esquerda? Saudações a todos. As intervenções aqui do Saúl e do Vilela provam uma coisa, que o principal instrumento da burguesia na ideologização, enfim, da sociedade, da classe trabalhadora em particular, é o Estado. Ou seja, a esquerda, se quer apresentar um contracampo numa guerra ideológica, tem de assumir, tem de identificar o Estado como inimigo. Porque o Estado, isto é marxismo básico, o Estado é a representação, a materialização do poder de uma classe sobre outra ou sobre outras. E a esquerda, obviamente, que se quer ganhar posição, tem que se separar do Estado atual, ou da forma como o Estado atual, em capitalismo, é gerido. E ele é gerido justamente para que a guerra ideológica seja ganha pela burguesia, que é o que está a acontecer. O caso do empreendedorismo, que o Saúl falava. O empreendedorismo é hoje apresentado de uma forma ideológica, só. Não tem... A própria viabilidade económica do empreendedorismo é quase nula. Quer dizer, tu não podes ter uma sociedade, um país de empreendedores. Só não é economicamente sequer possível, é que nem é viável. Quer dizer, até do ponto de vista da possibilidade matemática da coisa, quer dizer, alguém tem que trabalhar. Isto é simples. A realização material do empreendedorismo, enquanto materialidade, são os recibos verdes. Ou no Brasil, PJ. Sim. Exatamente. Eu faço só aqui um parênteses em relação às universidades e ao empreendedorismo. Aqui, no caso, não é bem sobre empreendedorismo, mas é em relação àquilo que é hoje a mensagem que passa nas universidades públicas e, no caso concreto, num curso de Ciências Sociais, que é um curso de História. Só por acaso foi o meu. Então o que é que acontece? Uma universidade pública, eu entrei e uma das primeiras coisas que me dizem, logo no início do primeiro ano, bom, vocês aqui não têm cadeiras pedagógicas, ou seja, vocês não vão ser professores com este curso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar para empresas a fazer consultoria, estudos de mercado, análises de estatísticas, etc. Pronto, ok. Acho que está tudo dito. Estamos a falar de um curso de Ciências Sociais, não estamos a falar aqui de uma engenharia qualquer. Portanto, um curso técnico, não é um curso... Administração de empresas, gestão que você chama aqui. Exatamente. Longe disso. E isto é o Estado. Isto é uma mensagem que o Estado me está a passar a mim, enquanto aluno ou enquanto cidadão, seja como for, em que qualidade eu queira estar. E o que nós vemos depois aqui, indo à tua questão, nós vemos depois aqui é a esquerda social-democrata, porque quer dizer, é a esquerda que há, é liberal e social. Pois é isso, é a esquerda que há, é liberal e social-democrata. Dizem nos restaurantes, é o que temos. Exatamente. É a esquerda que temos. A defender, continua com aquele que é um objetivo estratégico de defender o Estado. Eles conseguem desculpar este tipo de mensagens com uma teoria, enfim, quase novelesca de tal assim, a burguesia infiltrou ali uns fulanos estratégicos nas faculdades ou nos média, ou seja onde for. É um bocado a usar, é o mesmo raciocínio que a direita tem, e aquilo que o João Vilela estava a falar, que acontece, por exemplo, no Brasil. O exemplo que ele deu do marxismo cultural, daquilo que ele chamou marxismo cultural, da infiltração das esquerdas, da esquerda nas universidades. Esta esquerda social-democrata faz exatamente a mesma coisa.
A verdade é essa. E não faz só nesta discussão da guerra ideológica, faz noutras, mas isso, enfim. Assim, a esquerda está a perder. A esquerda assim vai perder sempre, enquanto a análise for feita nestes termos, e que são termos antimarxistas. É bom que se diga isto, porque isto de marxismo não tem absolutamente nada em termos de mecanismo de análise. A esquerda assim vai perder. E até, surpreendentemente, ainda não perdeu totalmente. Sim. Portanto, em cima disso que o Igor falou, acho que a gente pode chegar à conclusão de que um estudante, tanto universitário quanto do ensino básico, o ensino formal, de qualquer forma, se ele for, vamos dizer assim, influenciado por essa esquerda, ele vai ser explorado, mas com uma consciência social um pouco mais democrática. E de qualquer forma, ele é um cidadão, né? O que a esquerda hoje prega tanto que é formar cidadão, o que é o cidadão? O empreendedor, é o indivíduo dotado de direitos, ele faz o que bem entende. É a realização do desejo liberal. Todo o povo. Todo o povo, sim. O cidadão é o indivíduo, é o empreendedor. Ele tem liberdade, ele não é dono de nada. Na ordem, como é que uma pessoa mais integrada na ordem é do que a pessoa que acredita nisto do empreendedorismo? A ordem é aquilo. Portanto, ele foi bem educado para aceitar a ordem capitalista e ele cumpre os preceitos da ordem capitalista um por um. Não vejo o que é que se pode esperar mais. Se querem um revolucionário, é outra coisa, não é aquilo. Sim, e em cima disso, talvez a solução seja entender que a formação, a educação formal se limita a isso, a formar cidadãos, ou seja, trabalhadores, vão vender sua força de trabalho, e que escola, formação política se dá através de outros âmbitos. Você fazer uma organização, você dar formação política sem ser dentro da escola, tanto privada quanto do Estado, que o Estado é burguês, juntar uns trabalhadores, organizar e falar, vamos falar sobre a sociedade, vamos falar quais saídas que temos, o que é essa sociedade que a gente vive, o que a gente tem que mudar, qual que é a história da luta da classe trabalhadora, sem ser dentro de uma porra de uma escola, de uma universidade, seja privada ou seja pública, seja a solução. Por isso que o Marx falou, não vamos formar os nossos quadros dentro da escola pública. É fora daí. Enfim, encaminhando, tem esse poder aqui, interessante. O Gramsci ele coloca a hegemonia como construção a hegemonia enquanto construção através da coerção e do convencimento. Tanto no parágrafo anterior a gente falou do convencimento, agora vamos falar da coerção, da porrada no lombo, como se diz no Brasil. Então, quando nos momentos de crise é normal que o senso comum, a própria imprensa, a mídia burguesa fale muito sobre, e tem falado isso no Brasil, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, fala, e os trabalhadores estão sendo convencidos e já repetem isso, que é o momento de fazer sacrifícios, é o momento de apertar os cintos, é o momento de, enfim, é melhor um empregado sem direitos do que desempregado com direitos. Vilela, qual que é a sua visão sobre como a burguesia incute essa questão do trabalhador se comissurar. Hã? Vitimizar. Auto-vitimizar, se autofuder, vamos falar português bem claro, antes que uma bófia vá lá e desça o cacete, ele está numa manifestação, ele já logo se autoflagela e sangra feito gado, abatido. Portanto, como que você vê essa narrativa? Ora bom, eu acho muito interessante isso, porque isso tem a ver com... Parecendo não ter, tem muito a ver com um dos nossos podcasts anteriores, sobre aquele que nós falámos de colonialismo e de racismo. Nós falámos, porque é impossível não falarmos num podcast desses, sobre a questão da construção de identidade nacional. E quem constrói a identidade nacional é a burguesia, porque ela é que tem escolas, ela é que tem jornais para fazer a construção dessa identidade nacional. E há um elemento muito importante na construção dessa identidade nacional, que é o interesse nacional, que é uma coisa que
curiosamente ou não, eu acredito que seja por acaso, é sempre o interesse da burguesia. Era aquilo que eu estava a falar há pouco. Temos uma situação de crise económica. É preciso escolher entre pagar salários ou pagar juros de dívida. É sempre do interesse nacional pagar os juros de dívida. Nunca é do interesse nacional pagar salários. Nunca é do interesse nacional manter garantir estabilidade no emprego. Nunca é do interesse nacional garantir salários mais altos para os trabalhadores. Nunca é do interesse nacional garantir proteção no desemprego, na doença e na velhice. Não, nunca é. É sempre do interesse nacional reduzir a proteção social do trabalhador, garantir que o trabalhador vive pior. O trabalhador tem sempre de se sacrificar pela nação. O que é que o burguês faz? Bom, o burguês pega na sede social da sua empresa e põe na Holanda. Porque é um grande patriota, é um homem interessado nas questões nacionais, até que lhe toca no bolso. E ele não é idiota, claro, ele é honrado, mas não é estúpido. Portanto, há uma diferença aqui entre eu ter a minha honradez e eu ter a minha conta bancária. A minha conta bancária vai para a Suíça, vai para a Holanda, vai para onde eu não tenha de pagar impostos para garantir que o país existe. Quem é que paga impostos para o país existir? Os meus trabalhadores. Os desgraçados que eu estou a pôr 8 horas por dia ali no call center ou no Pingo Doce ou no McDonald's, 8 horas quando não são mais. Portanto, é muito por este lado que a burguesia constrói esta sua hegemonia, esta capacidade de pôr os trabalhadores a pensarem que não estão, porque quando na realidade estão a fazer sacrifícios em nome do seu patrão, em nome de uma casta de parasitas, de Ricardos Salgados e de gente dessa. Não, eles acreditam que estão a fazer sacrifícios pela nação, pelo país deles, pelo bem-estar comum de nós todos. E depois isto leva a uma situação bastante caricata. Não sei se o Lucas conhece esta história, mas os outros, sendo portugueses, lembram certamente dela. Quando foi do tempo da PAF, há uma entrevista que fazem ao líder parlamentar da PAF na altura, que era o Luís Montenegro, em que lhe perguntam, mas como é que está a economia? E ele responde, bom, os portugueses não estão melhor, mas Portugal está. E então para alguém está bom. A pergunta é, mas Portugal é quem? Onde é que esse indivíduo, o senhor Portugal mora onde? Qual é a morada? Quem é esse tipo? Quem é esse gajo? E obviamente Portugal, nesta acessão, é a burguesia portuguesa. Para a burguesia portuguesa as coisas estavam a melhorar. A burguesia portuguesa já via o que vinha aí a seguir, que era o turismo em força, que era o relançamento das obras públicas com a requalificação das cidades. Era visível que para essa parte da população que é Portugal, na cabeça de um político de direita, Portugal é aquela gente. Na cabeça de um político de direita, Portugal é a Quinta da Marinha. Não é fora da Quinta da Marinha não há Portugal. Há os ilotas, quer dizer, há os escravos que trabalham todos os dias para manter aquela gente a funcionar, sim. Mas não são pessoas com quem nos devemos preocupar particularmente. O que é que nós temos de fazer com essas pessoas? Duas coisas. Primeiro, convencê-las que o interesse das pessoas da Quinta da Marinha é o interesse delas. E elas devem sacrificar-se em nome dos interesses destes burgueses. Porque, no fundo, estão a sacrificar-se por Portugal. E temos de garantir uma segunda coisa, que é no dia em que eles acharem que não se estão a sacrificar por Portugal, estão de facto a sacrificar-se pelo Ricardo Salgado, então temos de ter polícia para lhes bater, que é para eles perceberem que têm mesmo de sacrificar pela burguesia, quer queiram, quer não. Portanto, é no fundo desta maneira que a coisa se faz. Há uma construção de identidade nacional que dissolve os interesses dos trabalhadores nos interesses das outras classes e faz com que as outras classes mandem nos trabalhadores. Curiosamente, a lógica da frente, que é exatamente a mesma coisa, que é dissolver os interesses dos trabalhadores nos interesses de outras classes, leva também a que se fale muito, todo o frentista fala muito de interesse nacional, e fala muito de patriotismo, e fala muito da necessidade de fazer a economia nacional avançar. Todo o frentista diz isto, porque fundamentalmente não há diferença, são perspectivas burguesas ambas sobre como é que a política funciona, portanto levam sempre à mesma coisa, levam que os trabalhadores trabalhem mais, recebam menos, e a burguesia fique feliz com esse processo. Então eles fazem os trabalhadores lutarem a batalha da produção. Sim, serviço cívico e tudo mais. Sim. É por aí que a coisa vai. Já vimos isso, esse filme aqui em Portugal. Portanto, dessa vez vou passar a palavra para o Saul. O Saul é nosso, daqui entre nós, ele é o twitteiro, ele está sempre muito atualizado no Twitter. Essa semana no Twitter, deve ter visto, uma secretária da ministra dos Direitos Humanos no Brasil, ela partilhou um vídeo da situação lá no Chile, onde aquela turba enfurecida atacava, apedrejava e acabava com um carro da polícia que estava indo lá agir contra os protestos, e ela colocou a seguinte descrição. Ela falou assim, como eu vou lembrar, ela é assessora da ministra dos Direitos Humanos do Brasil. Ela falou:
esse é o Brasil que Lula quer. As pessoas estão quebrando carros da polícia, estão fazendo desordem na rua e sexo anal. Nada disso me parece mal. O que é mal é que o Lula não quer isso e o Lula nunca fez coisas do tipo. Mas enfim, portanto, a resposta que o Vilela deu agora há pouco é quando a burguesia ela se precavém antes desse momento onde as classes trabalhadoras já não aguentam mais com esta merda e vão pra cima e arrebentam com carros da polícia e tacam pedras e fazem aquilo tudo. Quando as classes trabalhadoras, inclusive nesse caso, né, a mesma direita brasileira que está no poder agora, colocava o Chile como grande exemplo, um país maravilhoso, onde a renda era mágica, só que não percebia como aquilo não era distribuído entre a sua população, que ele tinha muito dinheiro, mas para uma pequena parcela das pessoas, onde não tinham serviços públicos, é tudo privado, e o Brasil, inclusive o mesmo guru econômico do governo Bolsonaro, fazia parte da equipe econômica do governo Pinochet, que agora levou a essa insurreição, portanto, aquilo que eles tinham como exemplo deu merda, sinceramente. Que surpresa. Sim. Nesse esforço que eles estão fazendo claramente de evitar que um Brasil amanhã seja um Chile, né, de hoje. Qual que é a narrativa, como que você vê essa narrativa que a burguesia usa para deslegitimar quando a classe trabalhadora já não aguenta mais com esta merda? Eu acho essa narrativa bastante interessante de analisar, porque vai de encontro a uma coisa que um intelectual, que eu já citei aqui uma vez, admitindo que ele diz 90% de idiotice e de vez em quando acerta, que é o Chomsky, quando o Chomsky fala do balizamento do que é aceitável discutir numa sociedade. E a burguesia faz isso muito bem, não fosse ela a classe dominante na sociedade atual em Portugal, no Brasil e no mundo inteiro, incluindo no que se possam considerar algumas experiências de socialismo real. Nem todas, talvez, mas algumas. Polêmicas. Quando se faz esse balizamento, coloca-se como extremos duas situações já consideradas aceitáveis pela burguesia e intensifica-se ao máximo que se puder a discussão entre essas duas posições. Para que as pessoas para que os trabalhadores, vamos pôr as coisas como elas são, nem possam considerar qualquer hipótese fora disso. Então, quando a alegada ex-feminista Sarah Winter, que é de quem estás a falar, vem dizer que o Lula é o pior que pode acontecer numa radicalização à esquerda igual à do Chile, que nem sequer é uma radicalização tão grande assim à esquerda, não há. A esquerda não está a tomar edifícios governamentais no Chile. Sim. A esquerda não está a tomar postos fronteiriços. Não está a fazer comunas autogeridas. Não está a matar polícias, sequer. Daqui a pouco vem a nova Constituição e... Já resolve tudo. Já resolveu. Pronto. E já é de extrema-esquerda, se calhar. Portanto, quando se compara isso, uma suposta deriva de extrema-esquerda dos protestos do Chile, com um suposto líder de extrema-esquerda, que é o Lula é um líder de centro, talvez centro-esquerda, se formos generosos, de um sistema económico mais ou menos keynesianista, desenvolvimentista, como lhe quisermos chamar, e extrativista até por causa da questão do boom das matérias-primas ter permitido a política dele. É um líder que, como já foi dito aqui muitas vezes, conciliatório, e o mesmo se pode dizer àquilo que é apresentado a nós, à sociedade em geral, aos trabalhadores, como sendo a extrema-esquerda no mundo inteiro. O que é vendido como extrema-esquerda por aí? Eu já sei, né? Bernard Sanders. Sim. O Podemos. O Pablo Iglesias. Pablo Iglesias do Podemos. A Joacine. O Boulos era o Guilherme Boulos. O PCP e o Bloco de Esquerda. Até o António Costa em Portugal é chamado de extrema-esquerda. O governo da Jerim, mesmo dentro do que é considerado aceitável da luta de esquerda. O Papa Francisco, é verdade. O Soros é extrema-esquerda.
Aliás, o Jorge Soros, um abraço, porque é ele que financia. Exatamente. Por isso que o áudio está tão bom. Agradeço ao Jorge Soros. Podemos dizer que todo o dinheiro que alguma vez chegou a este podcast veio do Jorge Soros. Diretamente. Ainda bem em dólares. Exatamente. E, portanto, é apresentado, mesmo quando as pessoas estão-se a sentir portanto, pelas suas necessidades materiais, num processo de radicalização, são apresentados essas entidades como o seu outlet, a sua oportunidade de radicalização. E, portanto, nos Estados Unidos, votar no Sanders é considerado uma opção radical, que é criticada como radical pela direita e apontada como uma grande mobilização revolucionária pela uma parte da esquerda, não toda, mesmo uma parte que defende votar nele, sabe que aquilo não é uma revolução que aí vem. O mesmo para o Lula. O regresso do Lula é apresentado pela direita como um perigo revolucionário e por parte da esquerda como um elan, uma vaga de fundo que vai trazer uma hegemonia de esquerda novamente, como se alguma vez tivesse existido, ao Brasil. E em Portugal é-nos apresentado um partido social-democrata, que é o Bloco de Esquerda, e outro partido social-democrata com suporte sindical, que é o PCP, como se fossem representantes de uma extrema-esquerda. Mas extrema-esquerda, quando me vêm falar dessa extrema-esquerda, eu pergunto, então, mas quem é o braço armado do PCP? Quantas pessoas, quantos burgueses matou o PCP recentemente? Não recentemente, desde a sua gênese. Desde que existe. Ou quantos agentes da repressão do Estado foram incapacitados em combate urbano ou seja o que for. Guerrilha, qualquer coisa. Mesmo não mortos, estou a falar incapacitados, portanto, impedidos de fazer a sua repressão por agentes do PCP, do Bloco de Esquerda. Zero. E até o PS é apresentado como extrema-esquerda pela propaganda mais reacionária. Ao sermos apanhados por isto, já estamos dentro da baliza ideológica que a burguesia quer dar à sociedade. Já estamos, mesmo achando que estamos a fazer uma luta contra o capitalismo ou contra a burguesia, estamos dentro daquilo que a burguesia quer para nós. Portanto, Igor, o que seria então nesse caso, o que deveria fazer uma extrema esquerda nessa situação? Como que você vê, em poucas palavras, em apenas 2 minutos? Estou brincando. 1,59, 1,58. O que deveria ser então o papel de uma esquerda dentro dessa situação, onde mesmo não sabendo que é a nível global uma conjuntura revolucionária? Eu vou contextualizar aqui um bocadinho para chegar à resposta. Nós estamos num tempo histórico em que está a aparecer uma extrema-direita, como toda a gente sabe, e se nós estivermos atentos, e nem precisamos estar muito atentos, nós vamos perceber que essa extrema-direita nos últimos anos, desde que ela começa a aparecer, com o Trump, etc., ela é apresentada nos mídias normais, os mídias burgueses, como antissistema. O facto de os mídias apresentarem como antissistema fulanos como o Trump, como a Le Pen, o Vox, o Ventura, aqui em Portugal, etc. Porque eu já li um órgão qualquer, um jornal qualquer, a falar do Ventura como um fulano antissistema. Isto traz um problema para a esquerda, para aquilo que é chamada extrema-esquerda, que é, ou melhor, traz um problema. Esse problema já existia. Ele está a fazer acentuar esse problema, que é a esquerda, a extrema-esquerda, a chamada extrema-esquerda, não é antissistema. E o que é que acontece? O objetivo destas organizações vai ser defender o sistema. Que é, aliás, o que nós, sem sair de Portugal, é aquilo que nós vemos que acontece. É o PCP a defender a Constituição. Como... Aquilo é quase do programa. Não sei se é mesmo do programa dele, já não estou muito atualizado. Aquilo está tatuado na alma do PCP. Sim. Defender a Constituição. O PCP distribui exemplares da Constituição como
como quem distribui jornais avante. Ele é quase da literatura obrigatória do. É porque lá do está PCP. escrito que Portugal é um país socialista e pronto, Por exemplo. chegamos Lá lá. não são socialistas. Chegamos lá. É só ajustar alguma coisinha ou outra ali. Qual é que é a saída para a esquerda? É aquela saída que é a única que a esquerda tem desde há 150 ou 200 anos. É ser a esquerda o antissistema. Porque, na verdade, esta extrema-direita, obviamente, que não é antissistema nenhum. Quer dizer, isto é só uma caracterização, um carimbo que os média dão, até para que ela seja aceite. Até não, sobretudo para que ela seja aceite na classe trabalhadora, que é a classe que está, que é fodida pelo sistema, porque é mesmo assim, que se vê sem alternativas à esquerda, porque olha para a esquerda e o que a esquerda faz é defender o Estado, é defender As políticas sistema, públicas. Exatamente. Defender tudo aquilo que a população associa a coisas más, quer dizer, Exatamente. os tipos que me cobram impostos, os tipos que me... Os corruptos, os corruptos, os que não são sei quê. corruptos, sim, é. A extrema-direita não apresenta alternativa nenhuma. Quer dizer, basta ler o programa de qualquer Chega da vida e percebe-se que aquilo de alternativa real e concreta não tem nada. E é isto que a esquerda, o futuro da esquerda, e se a esquerda quiser ter uma posição, eu já nem digo hegemónica, mas pelo menos uma posição com que a direita e com que a burguesia tenha que contar a sério, uma posição de oposição, é ser a extrema-esquerda, assumir-se como extrema-esquerda e como extrema-esquerda antissistema. Porque a extrema-esquerda, no caso do PCP ou do Bloco, por exemplo, eles nem sequer se assumem. Aliás, para eles, ouvir alguém chamar extrema-esquerda, eles já levam aquilo como insultuoso. Se um fulano qualquer do CDS, ou seja de quem for, se virar para o Jerónimo de Sousa e disser o senhor é de extrema-esquerda, aquilo, para mim, que seria um elogio, para mim, para qualquer um de nós, era um elogio, exatamente, aquilo, para eles é um insulto. Sim. Permite-me só dizer isto. No tempo do Passos Coelho, quando havia aquela expressão do arco da governação, que era sistematicamente arremessada, eu tenho a certeza absoluta que aquilo era uma espécie de sineta de Pavlov que era feita de propósito. Nos debates parlamentares havia sempre um gajo de direita que subia lá ao palanque para dizer a gente percebe a oposição do PCP e do Bloco de Esquerda a esta medida que é necessária ao interesse nacional, lá está, mas o PS, que é do arco da governação, não deveria estar contra esta medida. E a reação do PCP e do Bloco, ouvindo dizer que eles não eram do arco da governação, era de raiva. Era de, mas como assim? Nós não somos. E deveriam ficar contentes. Não, nós não estamos aqui para governar esta coisa. Nós estamos aqui para fazer diferente, para fazer radicalmente diferente. Desculpa, cortei. E o que é que acontece quando querem deixar de ser do arco da governação? Degradam as votações que têm. Que era o que estávamos a falar no último podcast. Pronto, é o que é. É o que é justamente devido àquilo que eu estava aqui a dizer. É que a população e a classe trabalhadora vai identificar nestes partidos os partidos do sistema. E é na prática o que eles querem. Portanto, para resumir, o que a esquerda tem de fazer, lá está, é assumir-se como sendo antissistema e criar os seus mecanismos de... O seu próprio sistema. Sim. Exatamente. O seu próprio sistema, o seu próprio Estado dentro do Estado, ou paralelo ao Estado. Ou derrubar o sistema, derrubar o Estado. Isso, obviamente, é o objetivo, seja o objetivo final. Não fazer o sistema por fazer. Ele tem um objetivo final, claro. Tem um projeto global, como dizia alguém. Exatamente. Portanto, então já identificamos essas questões. Agora, o que a gente faz com isso, né? Como que a gente vai combater, tendo em vista que há toda uma narrativa, tanto da direita, extrema-direita, a própria esquerda, como a gente falou agora, também patina muito, né? Tem dificuldade em romper com essa lógica, e também foi surpreendida com esse movimento, como essa nova direita, esses novos movimentos, Bolsonaro, Ventura, Trump, Salvini, Vox e essas merda toda, que vem pelas redes sociais e faz cálculos através de institutos para saber em qual país, qual rede social que eles vão usar
para se embrenhar mais na classe trabalhadora, influenciar, além de já ter os veículos tradicionais, televisão, porque, por exemplo, no Brasil, a Rede Globo ela faz aquela oposição ao Bolsonaro na parte dos costumes, mas na agenda econômica eles fecham totalmente. Paulo Guedes é um iluminado, e Agrotech, Agropop, Agro é tudo, e a reforma da Previdência é necessária. Portanto, em todas as frentes a burguesia avança para cima da consciência da classe trabalhadora. E agora, para perguntar como que a gente faz para combater isso, só ilustrar um fato que eu disse aqui antes do início da gravação. Eu recebi gente lá do Brasil, na altura da eleição presidencial do ano passado, um vídeo que era claramente de um país do leste europeu, do leste asiático, ali da Tailândia, enfim, para aqueles lados, que era um concurso de boquete, de bico. Que as pessoas não falavam português, mas elas estavam fazendo ali um concurso com gelo, com gelado, enfim, uma coisa ali que estavam fazendo um boquete naquilo, e era um concurso para ver quem derretia aquela pila de gelo mais rápido. E a pessoa que ela compartilhou naquele grupo falando que aquilo estava acontecendo numa escola municipal de São Paulo, gerida pelo PT, pelo prefeito Fernando Haddad, e com aquilo como verdade, sendo que aquilo era óbvio que aquilo não era no Brasil, mas as pessoas estavam convencidas de tal maneira com aquela informação, aquilo que chamam de fake news, as pessoas estão caindo e compartilhando nas fake news mais absurdas. Portanto, a pergunta, primeiramente, para o Vilela, o que fazer mediante isso? Com essa forma agressiva de uma comunicação que é absurda, mas as pessoas acreditam. É assim, as pessoas acreditam nessa informação porque essa informação corrobora uma série de preconceitos que as pessoas já têm à cabeça. Há uma coisa, eu vou citar um brasileiro de que não gosto, mas que disse uma vez uma coisa acertada, é um brasileiro que é como um relógio parado. 2 vezes por dia ele acerta, que é o Gregório do Vivier. Ele na altura fez um vídeo sobre o Bolsonaro. É o nosso Ricardo Araújo Pereira. É o Ricardo Araújo Pereira do Brasil, exatamente. Menos reacionário. Sim, pronto. Ligeiramente. Vai, bom, adiante. O Gregório do Vivier uma vez disse uma coisa muito... Falava do Bolsonaro e falava de uma coisa que os psicólogos chamam aparentemente como é que é? O raciocínio condicionado, é algo deste estilo. Ou seja, quando tens uma convicção muito profunda numa coisa, nada do que te digam contra essa coisa te faz mudar de ideias. E tu vais procurar incessantemente informação que confirme esse ponto de vista. E pessoas do Brasil que sejam antipetistas, seja lá por que for, tu podes elencar 300 mil dados a dizer o PT fez o Bolsa Família, fez o ProUni, fez isto, fez aquilo, fez o outro, independentemente do mérito. Falámos há bocado de políticas públicas, já sabemos qual é a nossa opinião sobre o mérito de iniciativas como essas, mas independentemente disso, é irrelevante. Tu podes fazer uma lista de horas de dados que não vale a pena. Tu a seguir dizes o Lula é o comandante das Farc no Brasil. Há um vídeo das Farc que eu vi com uma bandeira que não é a das Farc, com um sotaque claramente brasileiro em espanhol, a dizer que as Farc vão invadir o Brasil para derrubar o Bolsonaro, e gente vai acreditar nisto. Não há volta a dar, assim como gente vai acreditar que o António Costa quer transformar Portugal no país dos sovietes. Quem quer acreditar nisto, vai acreditar nisto. Porque isto não é uma questão racional. Isto é uma questão de convicções. E as pessoas que estão convictamente contra o PT estão contra o PT debaixo d'água. O que é que nós temos de fazer primeiro e antes de mais? Nós temos de criar convicções na classe trabalhadora. Nós temos de convencer a classe trabalhadora que, primeiro e antes de mais, ela é composta por trabalhadores e que esses trabalhadores têm uma missão histórica e que essa missão histórica é derrubar o capitalismo. Se nós não conseguimos fazer isto, não vale a pena estarmos a apresentar dados. Pega lá as propostas, aquela coisa que a gente via muito num certo jornal, num certo partido, o projeto e a proposta, não é? Está aqui, nós temos este projeto, temos esta proposta. É irrelevante. Se as pessoas acharem que ser comunista é comer criancinhas ao pequeno almoço, é irrelevante apresentares um elenco de 3.000 propostas. As pessoas vão continuar a achar que ser comunista é comer criancinhas ao pequeno almoço e não vão apoiar aquela pauta. Primeiro e antes de mais, nós temos de fazer
contra a hegemonia, como falámos durante todo este período, durante todo este debate. Para fazermos isso, nós temos, de facto, de criar junto da classe a convicção de que ela, antes de ser um conjunto de portugueses que defendem o interesse nacional, ela é um conjunto de trabalhadores que defendem o interesse de classe. E que se esse interesse de classe estiver em contraponto com o interesse nacional que é vendido nos telejornais, primeiro está o interesse da classe, depois, muito depois, há de estar o tão afamado interesse nacional. Para fazermos isso, nós temos de seguir, quer dizer, o guião da direita dá-nos imensa coisa sobre como é que nós fazemos isso. Temos aqui um brasileiro, quer dizer, pessoas como o Nando Moura, pessoas como o Artur Duval, pessoas como o Olavo de Carvalho, etc. Essas pessoas não apareceram na Rede Globo. Não precisaram da Rede Globo para aparecer. Eles fizeram um trabalho nas redes sociais, no YouTube, nos sítios onde hoje em dia uma parte muito grande da população recolhe a sua informação e onde poderia estar a recolher informação de esquerda se a esquerda a estivesse lá a colocar. Recolhem informação de direita porque, de facto, há uma militância por parte da extrema-direita para utilizar esses espaços para divulgar as suas opiniões, que não está a ser feito com a mesma força do lado contrário. Pelo contrário, eu já me fartei de ouvir risinhos de cinismo quando proponho estas coisas. Há pessoas de esquerda que acham que a direita faz isso e funciona para eles, mas nós vamos continuar a usar métodos de propaganda de há 40 anos porque magicamente eles vão funcionar para nós. Quer dizer que as pessoas não leem o jornal. As pessoas não. A gente lê. Nem o panfleto. Não, por favor. Toda a gente, eu todos os dias de manhã, a primeira coisa que faço é comprar um jornal em papel para o ler. Mas aquele jornal da Quinta Internacional que distribuem na Marcha do 25 de Abril, nem essas pessoas leem. Acredite ou não. Portanto, é isto. Quer dizer, nós temos primeiro e antes de mais de fazer propaganda das nossas ideias. Não é de uma coisa aguada, a meio caminho entre as nossas ideias e as ideias que estão aí e que são mais ou menos aceitáveis, porque as pessoas não querem isso. Eu nunca ouvi o André Ventura a tentar fazer uma espécie de compromisso entre dizer que os ciganos vivem do RSI e o senso comum, ou as ideias mais ou menos moderadas. Ele apresenta ideias radicais com toda a sua radicalidade. Nós devíamos fazer precisamente a mesma coisa com as nossas ideias, não há razão nenhuma para não o fazermos. Aliás, já temos uma experiência suficiente de tentarmos fazer esse jogo, tentarmos fazer essa concessão e não temos qualquer sucesso com isso. Portanto, se calhar é a altura de pensarmos que não é por aí que a coisa passa. Concluía só dizendo que, ainda por cima, nós temos um excelente exemplo disto. A burguesia faz um esforço muito grande no âmbito daquela construção de identidade nacional de fazer com que os trabalhadores se convençam que são um povo de brancos costumes. Uma coisa que nós devíamos fazer é pegar precisamente nos melhores momentos da história de Portugal em que os trabalhadores não tiveram nem pouco mais ou menos brancos costumes e fazermos com que eles venham de novo à tona. Eu não conheço 10 militantes de esquerda em Portugal que saibam quem foi o Emílio Santana. Não conheço. O Emílio Santana foi um homem que tentou meter uma bomba na igreja onde o Salazar ia à missa para matar o Salazar. E é um homem que ninguém conhece. Eu conheço algumas pessoas que já ouviram falar do Manuel Buissa. Mas não conheço muitas pessoas que conheçam o Manuel Buissa. Pessoas que conheçam a Carbonária, menos ainda. Portanto, nós temos de pegar nesta história, que é a nossa história. É a história que nos interessa. A história da Marinha Grande, por aí fora. É a história que nos interessa contar e utilizar essa história, a história da nossa classe, como contra-hegemonia, em face daquilo que a burguesia nos apresenta, usando as redes para fazer-nos espalhar essas ideias. Só aqui um pequeno parênteses. É em relação àquilo que estavas a dizer, Vilela, do trabalho que a extrema-direita faz nas redes sociais. É importante dizer só o seguinte. Este trabalho não é um trabalho que começou agora. Começou agora com o Trump ou com o Bolsonaro no Brasil, ou seja onde for. É um trabalho que já vem de há vários anos. Portanto, não vale a pena também a esquerda institucional dizer pois eles agora estão nas redes sociais porque tem o Steve Bannon a pagar para lá estar. Não deixa de ter algum fundo de verdade. Mas esse trabalho de construir estas narrativas quase surreais, como aqueles exemplos que já aqui foram apresentados, é um trabalho que vem já praticamente desde que há internet massificada. E de deconstrução desse tipo quase de consciência coletiva das pessoas, enfim, mais à extrema-direita. Portanto, ele não aparece agora, não foi de um dia para o outro. Portanto, é um trabalho já continuado, um trabalho de base, que era o tipo de trabalho que a esquerda já deveria estar
aliás, que a esquerda nunca devia ter deixado de fazer ao longo dos últimos 100 anos. Sim, eu lembro-me do Olavo Carvalho haver um grupo no Orkut. Há quantos anos é que acabou o Orkut? Sim. O Olavo de Carvalho nos odeia. Exatamente, havia um grupo no Orkut sobre ele. Portanto, há 15 anos, para aí. Sim. Mas não começou agora, evidentemente. Sim. Bom, dando seguimento, então, Saul, em cima dos que já estávamos falando, como que você vê e formas de combater essa questão na guerra midiática do uso dos bots? Dessas estratégias, vamos dizer assim, ilegais ou imorais ou qualquer coisa do tipo nessa guerra midiática? Não há, a minha resposta, para começar, não há moral na defesa dos interesses de classe. A moral estabelece quando há uma vitória e, portanto, estabelece quando já há alguma organização. Obviamente que não vamos efetivamente comer criancinhas ou dar de comer criancinhas a uma tropa e dizer que isso é necessário. Mas se a direita produz bots nas redes sociais, a esquerda deve produzir mais bots do que a direita. Ponto. Se a direita produz notícias sensacionalistas sobre a esquerda deve produzir notícias ainda mais sensacionalistas sobre a direita e sobre o capitalismo. Sendo que muito provavelmente nem sequer precisamos de mentir. A questão é essa, é que nós não precisamos de mentir para encontrar absurdos no capitalismo. E, principalmente, é preciso virar o bico ao prego em certas propagandas que são feitas em que características do capitalismo são apresentadas como consequências do socialismo. É preciso apresentar que a corrupção não foi inventada pelos governos socialistas. O entreenchimento, portanto, os monopólios, o entreenchimento de monopólios não é uma distorção do capitalismo. É o capitalismo a funcionar como ele sempre foi descrito como funciona. É assim que funciona. Passamos da concorrência para o monopólio. Está assim, é assim. Concentração de riqueza. É assim que funciona. Agora, quando é necessário fazer engenharia reversa dessas estratégias, repeti-las, destruí-las agressivamente. Se a direita tem 200 mil bots, é preciso deitar abaixo os bots e as contas legítimas também da direita nas redes sociais. E quando vêm falar de liberdade de expressão ou portanto, temos pessoas... Não, nós estamos em combate ideológico. Se o meu inimigo deixa de ter mais um palanque de propaganda, eu estou a ganhar. Portanto, e eu devo fazer tudo para que isso aconteça. Não devo recuar para... Essas preocupações são para o Estado, são para de facto as instituições do Estado, que muitas vezes nem as têm. Como já tivemos aqui a dizer, no combate ideológico de frente, não de frente de frentismo, mas de frente de batalha, Vê lá. a perspectiva deve ser a de que diminuir as vozes do inimigo e aumentar as nossas é construir uma vitória. Tudo o resto é para discutir depois. Tá bem, muito obrigado, Saul. Agora, para terminar, perguntar para o Igor uma questão. Bom, então já agora referimos como que dá esse combate referente à questão da informática, da internet, que a direita tem usado muito. Mas se você acha que, para além desse combate, se é necessário, aí já em duas partes da pergunta, se é necessário, além de travar esse combate midiático nas redes sociais e na internet, se é necessário também que a esquerda se volte a lidar com as questões cotidianas da classe trabalhadora, se volte a fomentar greves, volte a fazer o famigerado trabalho de base, volte a estar nos locais de trabalho, estudo e moradia da classe trabalhadora. E também, nesse sentido, se também deve-se ter um discurso, se é um ET, se é um absurdo, deve-se hoje ser censurado, como parece que hoje está sendo dentro do nosso campo da esquerda, falar para os trabalhadores de revolução, falar para os trabalhadores de violência revolucionária, falar para os trabalhadores que é necessário destruir esse sistema da forma que é necessário.
é errado, ou você acha que deve ser ter uma aproximação mais comedida, dialogar a luta por direitos, não anulando, não anulando, mas enfim, qual que deve ser, se é necessário, e qual que deve ser o discurso do campo da esquerda nas bases? Olha, para aquela esquerda que na verdade é a esquerda que há, que diz que já não vale a pena, que não, já não vale a pena, eles ainda dizem pior, para já não vale a pena falar em revolução e falar em violência política, em luta armada. A melhor resposta que há é olhem para a direita, olhem para aquilo que a direita está a fazer, para o tipo de discurso que... Discurso e ação. Discurso e ação, sim. Mas ficando só pelo discurso, até porque em Portugal também... Falando só especificamente de Portugal, também não há para já ainda muito mais para além do discurso. Vejam o tipo de discurso deles, vejam o que é que as pessoas estão a partilhar e o que é que as pessoas estão a dizer, e vai contradizer e vai desmentir completamente a vossa teoria de que não vale a pena falar em violência e em revolução. Porque na verdade é disso que eles falam, é de quase pegarem armas para derrubar o socialismo, etc. Quanto à esquerda, vou só dar aqui à esquerda e ao trabalho de base da esquerda. Vou só dar aqui, vou responder com dois exemplos. O primeiro é uma pergunta, que é: tu és brasileiro? Alguns dos nossos ouvintes são brasileiros. Eu gostava que me respondessem quantas sedes, quantas instalações de partidos da esquerda, incluindo o próprio PT, há em favelas e em bairros pobres no Brasil, e quantas igrejas é que lá estão. Começa logo por aí. Acho que é uma pergunta praticamente retórica. Que bom, não sei quantas. Sim. No caso português, eu vou dar aqui um exemplo muito concreto que tem sido mais ou menos falado nos média, que é o caso dos imigrantes asiáticos que estão agora no Alentejo. Não é Borba foi aquela questão dos bombeiros. É Mil Fontes. Vários locais do Alentejo. Mas é não saberia dizer. Em que já lá estão, tanto quanto eu percebo, algumas largas dezenas, para não dizer centenas de trabalhadores. Vocês conhecem algum trabalho da esquerda junto desses trabalhadores? Não. Se lá forem, sabem quem é que lá vão encontrar? A igreja, de certeza. De certeza absoluta. Sim. Pronto, e eu acho que isto... Pegando só nestes dois exemplos e resume porque é que a esquerda também porque é que a esquerda está a perder nesse campo que deveria ser o seu, que é o campo dos trabalhadores. E dos trabalhadores, neste caso, do fundo da cadeia da classe trabalhadora, que é o trabalhador migrante que vem para aqui viver em contentores. Sim. Então... Como síntese, acho que podemos dizer, ou até como uma observação, que nesse episódio a gente falou do Marx, consequência de Engels, nós falamos do Lenin, nós falamos do Gramsci, e também para concluir, acho que também dá para falar de Rosa Luxemburgo, no Reforma ou Revolução, que ela também, ela está escrevendo aqui, ela está terminando agora de fazer, ela vai imprimir, vai sair semana que vem, que ela diz que... Nós só temos informação em primeira mão, que nunca ninguém ouviu falar. Foi o Jorge Soros que mandou para a gente, por e-mail, no Zap, que ela dizia, né, lutar por reformas numa perspectiva revolucionária, ou seja, lutar junto dos trabalhadores nas suas necessidades, mas dizendo que a resolução dos seus problemas só na Revolução Socialista, só acabando com esse sistema, só derrubando esse sistema e com as consequências que sejam necessárias. Portanto, para fazer aquilo que deve ser feito, é retomar os clássicos, é retomar a própria história da luta da classe trabalhadora, aquilo que foi feito até então. Com isso concluímos, pedimos novamente para que
compartilhem a nossa publicação, façam chegar a mais pessoas o nosso debate, participem, dialoguem conosco, comentem as publicações no Facebook, ou mandem e-mail, ou enfim, ou façam post onde virem nossas publicações, que é para isso que nós estamos aqui, para conversar, para dialogar, assim como esse episódio partiu de uma sugestão de um camarada lá do Brasil que nos deu a oportunidade de fazer aqui esse belo debate. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela colaboração, já agradecendo de antemão esse feedback e também o compartilhamento que vocês vão fazer desse nosso episódio. Muito obrigado e um bom momento a todos.